Usar empresas de combustível para lavar dinheiro não é bem uma novidade. Por trás das bombas, das lojas de conveniência e dos preços, existe uma estrutura complexa de empresas e intermediações que ajuda a esconder a origem do dinheiro. A Refit, mais conhecida como Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, se tornou o caso mais emblemático dessa dinâmica. Um modelo que combina importação, distribuição e uma rede sofisticada de proteção financeira. Os órgãos de controle apontam prejuízos bilionários com dívidas que se acumulam há anos. As investigações revelam manobras e um ciclo de abertura e fechamento de empresas. O caso já mexe com a política nacional, empurra projetos no Congresso e expõe a disputa entre setores. De um lado, quem cobra regras mais duras, e do outro, empresas que se defendem dizendo que enfrentam guerra tributária. Segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento, começando essa semana junto comigo, o meu companheiro aqui do ICL Notícias, jornalista, repórter, Luiz Costa Pinto. Meu querido Lula, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. Obrigado quem nos assiste, quem nos ouve, né? É um prazer estar aqui contigo de novo no Em Detalhe. Um prazer te receber. Eu acho, Lula, que agora eu te recebo pela primeira vez como colega oficialmente aqui no ICL. As outras vezes a gente já tinha conversado em outros projetos e agora muita felicidade em te receber aqui no Em Detalhes também para falar sobre essa operação atingindo o Grupo FIT ou o Grupo Refit. Então vamos começar por aí para trazer esses dados que são os mais quentes dessa operação, qual é o montante que esse grupo movimentou e também como é que era o esquema de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal desse grupo. Bom, Gabi, a gente está diante de um escândalo que explica o mecanismo de operação de Brasília, né? Aonde que Brasília, por ser capital da República, por ser uma capital de um país relevante na cena internacional, ela é movida como qualquer capital de república desse porte, por dinheiro, informação e poder, pelo lobby político, que de onde se geram grandes negócios, por onde se perde muito dinheiro público, por onde se rouba, por onde se afronta as leis. E esse esquema da Refit, ele começa há mais de 10, 12 anos atrás, quando um grupo de empresários e lobistas e parlamentares começa a tentar mudar, né, e conseguiram, tá, as leis brasileiras, quebrando um sistema de distribuição de combustíveis que tinha na sua liderança uma estatal, a BR Distribuidora, que não existe mais, né, e uma norma que dizia que os postos de combustível tinham que ter bandeiras específicas e só distribuir combustíveis daqueles fornecedores certos e sabidos que eram grandes produtores de derivados de petróleo. No caso do Brasil, a Petrobras com a BR, mas aí você tinha a Shell, a Texaco, né, a Esso, né, as grandes, a Ipiranga, né, brasileira também, né. Depois se criou uma outra, um pouco menor brasileira, chamada Aster, né. Essa Aster, quando ela foi criada, ela já começou a colocar um pouco de luz nesse porão. Bom, nesse momento, Eduardo Cunha era líder do PMDB e o Ricardo Magro, atual dono, CEO, controlador desse grupo FIT, era advogado
assessor jurídico do Eduardo Cunha. E eles começam a criar uma pressão na legislação para fazer uma distribuição de combustível por bandeiras brancas, né? Ali, naquele lobby inicial, gera-se esse escândalo, que hoje, né, a gente consegue contabilizar que promoveu um desvio de 26 bilhões de reais, né, na Receita Federal e na receita de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Goiás, né, a soma desses desvios. E que traz junto com ele uma série de nomes da política e uma sucessão de crimes de sonegação, de elisão fiscal, cometidos por 190 pessoas e empresas que estão sendo investigadas. Esse é o caso Refit. Esse é o caso Refit, e aí, Lula, quando a gente olha para o tamanho desse escândalo, né, reforçando aqui, são 70 bilhões de reais em um ano apenas de movimentação, e prejuízo aos cofres foi de 26 bilhões de reais. Estou falando de prejuízos estaduais e federal também. E utilizando empresas próprias aí, que a gente está falando, né? Fundos de investimento, offshores, em paraísos fiscais também, para conseguir ali esconder esses lucros, ocultar os lucros, proteger de fiscalização, enfim. E é uma sonegação que é em toda a cadeia, né? Desde a importação dos combustíveis de fora do Brasil, que vem pelos portos, até a comercialização lá na ponta, nos postos de gasolina. É isso, né? Exatamente, né? O que se fala, inclusive, que era do porto, o combustível ia do porto ao posto sem pagar imposto, né? Essa é a frase de efeito para que cole, né, esse escândalo no imaginário das pessoas. E eu vou te falar, todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, termos nos envolvido nessa rede, porque nós abastecemos os automóveis, nós usamos os serviços dos postos de combustíveis, dessas redes. Hoje, a rede da Petrobras não é mais uma rede forte, hegemônica, nas praças em que ela foi hegemônica, né? Então, nós, como pessoas físicas, em alguns momentos, tocamos essa cadeia, né, criminosa, essa cadeia sonegadora. Aí, então, Gabi, quando isso se encontra em Brasília? Primeiro, no lobby feito dentro do gabinete e da casa do Eduardo Cunha, que era líder e depois presidente, líder do PMDB, depois presidente da Câmara dos Deputados em 2015, quando ele apresenta o Ricardo Magro a uma personagem chamada Jonatas Assunção. Jonatas Assunção é um funcionário público de carreira, engenheiro formado aqui na Universidade de Brasília, jovem, né, e já dentro da máquina de Estado. Eles conseguem tornar técnico o lobby para criar a distribuição de combustíveis por bandeiras brancas. Logo depois que essa lei passa, com o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, o Ricardo Magro se torna sócio de uma refinaria privada que existia no Rio de Janeiro, chamada Refinaria Manguinhos, e que hoje é a Refit. Ele se tornou primeiro sócio, depois ele adquiriu o controle dessa refinaria Manguinhos, colocou o nome de Refit e ela passou a justificar a existência de benefícios fiscais, né, com o argumento de que ela refinava petróleo no Brasil e distribuía. O fato é, ela nunca refinou petróleo, ela nunca funcionou de fato. Ela é apenas uma planta industrial de passagem para lavagem de nota fiscal que gera uma lavagem de dinheiro e distribuição nesse esquema. E aí, o Jonatas Assunção
estava na origem desse esquema, junto com o Ricardo Magro e com o Eduardo Cunha. Depois ele vai para a estrutura do governo federal. Ele se torna chefe de gabinete do general Braga Neto, que está na cadeia agora, quando o Braga Neto foi da Casa Civil, foi o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, e ele fica no cargo, aí promovido a secretário executivo. Secretário executivo é o segundo, né, na estrutura do Ministério, secretário executivo do Ciro Nogueira, presidente do PP, do Progressistas, quando o Ciro Nogueira foi ministro. E o Jonatas Assunção, naquele momento, no Palácio do Planalto, ele é a personagem que libera emendas do orçamento da União, desse orçamento secreto, as emendas PIX, as emendas impositivas, né, do Congresso, passavam todas por ele. Ele é o personagem que recebe os currículos no Palácio do Planalto e nomeia, né, ou indica a nomeação de funcionários públicos terceirizados em toda a estrutura do governo federal, durante o governo Bolsonaro. E faz isso sempre em conversas, em diálogos com Arthur Lira, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados, Ciro Nogueira, que era o ministro, em alguns momentos fazendo consultas ao padrinho político dele, Eduardo Cunha, que já estava fora da política, preso, caçado e agora tentando voltar à política. Agora eles estão brigados, né? Agora estão brigados, né? E com um jovem parlamentar que chegou em Brasília como um serviçal, né, do Eduardo Cunha, se prestando a permitir que o seu gabinete fosse usado pelo Cunha e vai galgando postos na estrutura parlamentar, que é Hugo Mota, que acaba virando presidente da Câmara. Então, no governo Bolsonaro, esse esquema vicejou, né, de maneira muito acelerada e muito coesa por causa desse personagem, Jonatas Assunção, lubrificando as relações entre todos eles. E ele também se tornou amigo e apresentou o Ricardo Magro a um outro personagem que ainda não tem mandato, mas vai buscar um pelo Rio de Janeiro na eleição do ano que vem. Antônio Rueda, presidente do União Brasil. É muito interessante, Lula, toda essa história que você traz, porque é um emaranhado que você foi aqui quase que puxando, né, e esticando esse novelo para que a gente consiga entender como o Magro, que é o empresário, o dono do Grupo Refit, né, que apareceu nessa história com muito destaque na operação, porque é o maior devedor de ICMS do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio, um dos maiores da União também. Ele com uma relação muito próxima ao Jonatas Assunção, que também apareceu nas manchetes recentemente. Até o nome dele estava um pouco fresco na nossa memória por conta do Ciro Nogueira, né? E eles são um elo que esse elo já está há muito tempo unido pelo Eduardo Cunha. Então, muito boa essa sua explicação, desembocando lá na frente, agora, no Hugo Mota, que a gente tem como presidente da Câmara. E, aliás, eu queria que você, se você tiver mais bastidores dessas histórias todas, porque algo que me chamou muito a atenção é como esse nome do Jonatas Assunção apareceu até para depor na trama golpista, no Supremo Tribunal Federal. Esse foi quase que um easter egg dentro dessa história toda, que, aliás, eu recomendo que as pessoas leiam no ICL Notícias, na coluna do Luiz Costa Pinto, porque lá tá bem, assim, em detalhes, realmente, na coluna do Lula. É isso, Gabi. O Jonatas Assunção, na condição de secretário executivo do Ciro Nogueira, ele representou o ministro Ciro Nogueira naquela reunião fatídica, famosa e famigerada, né, do dia 5 de julho de 2022,
que foi a chamada reunião do golpe, que está na série de provas de que houve golpe de Estado, né, no Brasil, provas elencadas pelo ministro Alexandre de Moraes no processo da camarilha golpista. O Jonatas Assunção estava lá, então, naquela mesa, ficou durante todo o tempo da reunião. A reunião durou por volta de 1h48, 1h50. Ele esteve lá, não falou nada, não se pronunciou, mas ouviu e concordou com as maluquices que foram tratadas ali, porque foi naquela reunião que o general Mário, acho que é Mário Fernandes Oliveira, né? Mário Fernandes, o general Mário Fernandes falou da existência, né? Narrou o que viria a se tornar famoso como o Plano Punhal Verde e Amarelo. Né? Isso foi falado lá naquela reunião, o Jonatas estava lá, e aí o Jonatas terminou sendo chamado pela defesa do Bolsonaro para depor, né, no âmbito do processo que levou à cadeia do ex-presidente. Então, esse é o personagem Jonatas. Né? Ele acaba o governo Bolsonaro. Logo depois do fim do governo, ele foi convidado pelo Ricardo Magro, que ele já conhecia há muito tempo e cujos interesses ele defendia dentro do Palácio. Ele foi convidado pelo Ricardo Magro para se tornar executivo do Grupo Refit. E executivo de que área? Na área que a gente chama de relações institucionais e governamentais, que é nada mais do que o lobby. Claro, né? Ele, com toda essa estrada que ele tinha em Brasília, na articulação parlamentar, um deputado do PP, do Progressistas, me disse o seguinte: olha, tudo o que a gente queria, a gente tinha que falar com o Jonatas, né? Se era para liberar uma verba, se era para nomear uma pessoa, se era para fazer com que um ministro nos recebesse, era tudo com o Jonatas. Ele era o ministro de fato da Casa Civil, porque o Ciro Nogueira ficava só organizando as ordens que dava para ele e fazendo política, tentando a reeleição do Bolsonaro. Né? Então, quem tocava o ministério, quem tocava a Casa Civil, e a Casa Civil é a espinha dorsal de qualquer governo, era o Jonatas Assunção. Ele vai, então, e se torna esse executivo de Helgov, né, em Brasília, da Refit. E continua tendo uma ascendência muito grande no período em que o Arthur Lira era presidente da Câmara ainda, nos 2 primeiros anos de mandato do presidente Lula, e aí ele começa a barrar um projeto que era interesse do governo, que era um projeto de punição dos devedores contumazes da Receita Federal. E por quê? Porque o Grupo Refit é o maior devedor da Receita Federal. Né? Junto com Arthur Lira, com a ajuda do Hugo Mota, que não era presidente ainda, que estava na estrutura da Câmara dos Deputados, eles seguram a votação do projeto de punição aos devedores contumazes. Hugo Mota se elege presidente da Câmara. Nesse meio tempo, e isso eu vou te falar, aconteceu em 2021 para 2022, o Ricardo Magro recepciona nos Estados Unidos um jovem advogado paraibano chamado Gustavo Benevides. Esse Gustavo Benevides, ele é filho de um advogado muito famoso e com uma banca muito ativa em João Pessoa, que é o Solon Benevides. Né? Eles dois passam a atuar para o Ricardo Magro, o Gustavo Benevides morando lá, e são advogados pessoais do Hugo Mota, do pai do Hugo Mota e da avó do Hugo Mota, a avó que foi prefeita de Patos, lá na Paraíba, o pai que é o atual prefeito de Patos, na Paraíba, tem como advogados, né, o Solon e o filho dele, o Gustavo Benevides. Gustavo trabalhava com o Ricardo Magro, né, lá em Miami. De repente, o Gustavo
monta uma operação de distribuição de combustíveis na Paraíba, né, com entrada de combustível pelo Porto de Cabo Branco. E essa relação, ela veio à tona agora, né, lá nos escaninhos da investigação da operação que chama Operação Poço Lobato, né, que é essa operação que está passando um raio-x em toda a estrutura de sonegação de poder e de elisão fiscal da Refit do Ricardo Magro. E está trazendo essa relação desses dois advogados, de sobrenome Benevides, que são advogados intimamente ligados ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que, ao assumir a presidência da Câmara, colocou lá para o fim do arquivo o projeto de punição aos devedores contumazes que permitiria ao governo federal recuperar ativos sonegados por empresas como a Refit, que é a maior sonegadora federal. Correndo atrás da notícia, ele resolveu, então, trazer o processo, né, trazer o PL dos devedores contumazes e colocar na mesa para votação imediata. Isso, Lula. E aí tem aquela apuração do Bernardo Melo Franco, do Hugo Mota também participando do jantar do Grupo Refit, um mega jantar. Ele foi estrela, na verdade, desse encontro em Nova York. Foi oferecido esse jantar pelo Grupo Refit. O Magro, o empresário, dono do grupo, estava lá também. Já se sabia, obviamente, na época, isso aconteceu em maio, na época a Refit já era conhecida como a maior sonegadora de ICMS do país. Então, a participação do Hugo Mota chama muita atenção, tem até os gastos ali que ele teve e até documentou na Câmara dos Deputados. Ele recebeu mais de 14 pagos pela mil. Câmara, né? Perfeito. Recebeu mais de 14 mil reais em diárias da Câmara dos Deputados para participar desses eventos lá em Nova York. Então, isso chama muita atenção. E aí, quero casar justamente com essa questão do projeto de lei, né? Porque só depois dessa operação é que o Hugo Mota vai ali levantar a mão, como você bem disse, né, Lula, para dizer, olha, a Câmara dos Deputados está avançando com o projeto do devedor contumaz, né, que é para punir quem deixa de pagar os impostos de maneira reiterada, né? Então, ele recolocou na agenda, então caminhou com o projeto e colocou como relator um parlamentar do PL. Eu quero te ouvir sobre isso, Lula, porque é isso, né? A urgência do projeto tinha sido colocada, aprovada lá no final de outubro. A proposta não tinha andado, estava parada desde outubro. E agora tem a relatoria do deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é do PL, aliás, um partido que, segundo reportagem do Estadão, tem maioria contra o texto dessa proposta. Então, que tipo de relatoria que a gente pode esperar? Sem contar que me parece também, levando em consideração todo esse contexto político, um recado, mais um para o governo, já que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Davi Alcolumbre estão querendo demonstrar insatisfação. O Davi Alcolumbre até mais nos últimos tempos, né? Mas estão querendo se colocar de alguma maneira, mostrar a sua insatisfação. Gabi, na hora que ele pauta esse projeto e entrega para o Antônio Carlos Rodrigues, me chamou a atenção a relatoria entregue e é um ato de ofício do presidente da Câmara, ele que escolheu o relator, né? O Antônio Carlos Rodrigues é um deputado do PL, sim, é um deputado que tem uma história já de alguns anos, alguns mandatos no parlamento e está em rota de colisão, isso que me chamou a atenção, com o PL. Ele está passando por um momento em que o PL quer expulsá-lo da bancada porque ele tomou algumas posições a favor do governo. Então, eu achei que foi entregar para o Antônio Carlos Rodrigues foi uma terceirização da responsabilidade de negociar. Ele pode argumentar lá na frente que ele não tinha controle sobre o Antônio Carlos Rodrigues, que já tinha sido capturado pela estrutura de governo. Não sei. Tá, isso aqui é uma especulação, mas a ver, esse jantar feito em Nova York,
ele é muito interessante, Gabi, porque, primeiro, como que um presidente da Câmara se presta porque naquele momento o Grupo Refit já era o maior devedor do país, né, o maior devedor da Receita Federal, né, o personagem Ricardo Magro já tinha tido vários pedidos de prisão feitos, né, esse jantar, esse evento em Nova York é organizado pela Refit e pela revista Veja, que hoje pertence a um grupo que é presidido por um advogado, né, que faz recuperações judiciais. Um advogado que comprou a Editora Abril, a carcaça da Editora Abril, né, na recuperação judicial da Editora Abril. Né? Então, era uma ação de lobby. Estavam nesse jantar Hugo Mota, Ciro Nogueira, Antônio Rueda e o Dória, né, que era um dos co-organizadores, me parece, né, o Ronaldo Caiado, mas o Dória não era mais o governador de São Paulo, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Eles estavam nesse jantar. Mas nesse jantar tinha uma convidada para fazer um show, que era a Sandra de Sá. A Sandra de Sá levou alguns amigos para a plateia desse show. E teve um momento em que estavam esses políticos todos na primeira fila, atrás deles os amigos da Sandra de Sá. E do alto do palco ela cometeu um ato fabuloso pela coincidência, porque varando com o olhar os políticos, ela diz: nossa, mas vocês todos aqui já é formação de quadrilha. Né? Então, ela não estava se dirigindo, mas quando essa imagem existe, tá? Ela foi cortada da divulgação normal do vídeo do jantar, mas certamente no momento atual, e talvez no momento certo, ela virá, né, à tona. Que sensacional essa história, Lula. Maravilhoso você contar. Estou ansiosa para ver essas imagens também. E acho que vai assim, dar muito o clima, né, do ambiente. Quero muito te agradecer, Lula. É um prazer receber você aqui mais uma vez e a gente se vê de novo em breve, meu amigo. Eu quero te agradecer o convite e estou sempre às ordens. Obrigadão, querido. Tá bom? Até mais. Valeu. Até lá, Gabi. Até lá, quem nos ouviu e quem nos escutou. É isso aí, Lula. Luiz Costa Pinto junto com a gente aqui no Em Detalhes, trazendo todos os bastidores a respeito da operação contra o grupo Refit. E eu quero te fazer um convite, você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes, você que não conseguiu acompanhar na semana passada o lançamento do nosso curso de pós-graduação Teoria da Sociedade, você pode ainda fazer a sua inscrição no nosso projeto, que é uma pós-graduação que une o ICL com a tradição da FESP de São Paulo também, um time de professores de peso, tem a Márcia Tiburi, tem a Nancy Fraser, tem o Vladimir Safatli, enfim, tem uma série, Lia Jabur, também o Gessé Souza, o nosso Gessé, não perde, vai em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga que a gente ainda tem condições especiais de matrícula. Agora, na sequência, você continua na nossa programação aqui do ICL com o Mercado e Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode acompanhar o podcast e videocast nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira, tem conteúdo novo. Já já eu tô de volta. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade.
No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.